Estimadinho, antes de falarmos de Cravil, 13 anos, fundação, cooperativismo, e hoje muito forte, e há muito tempo muito forte, você vai receber também, todos os constituintes de 86, uma medalha no Congresso Nacional. Isso vai acontecer meio logo? Dia 27. Já houve uma sessão. De novembro? Já houve uma sessão onde uma parte dos constituintes foram homenageados com a medalha de prata. Foram 25 anos da Constituinte, por isso a medalha de prata, né? E no dia 27, um outro grupo, o restante dos constituintes, vão receber a mesma homenagem. Eu deverei estar em Brasília. Santa Catarina, quem são os constituintes? Antônio Carlos Conde Reis? É da sua época? Antônio Carlos Conde Reis foi constituinte, Cacildo foi, o Luiz Henrique foi, o Valmor de Luca foi, Renato Viana foi, eu fui. Né? Eram 16, né? 16, né? 16 não, aliás, eram 19, né? 16 federais e 3 senadores. Ah, tá, tem os 3 senadores, né? Quem eram os senadores da época, você lembra? Era Dirceu Carneiro, Vedequim. Nelson Vedequim e Conde Reis. E o Conde Reis era senador da República. Tanto que ele foi relator adjunto. Da Constituinte, né? Constituinte. Agora, esse também é uma sumidade, né? Tem uma história bonita, né? Tem, né? De legado muito transparente, né? Muito. Estimado Ivo, sempre deputado Ivo Vanderlinde, sempre presidente da nossa Cravil. E a história da nossa Cravil? Você foi fundador. Eu acho que a Cravil foi, com certeza, né, o fato econômico e social mais importante dos últimos 40 anos no Alto Vale. Porque a Cravil fez agora 42 anos, dia 15 de maio, né? E eu tive a honra de ser um dos seus idealizadores, o seu organizador e presidente por 13 anos. E fizemos em 13 anos, de uma ideia, a maior empresa do Alto Vale na época, né? Nós éramos a maior empresa junto com o frigorífico Pamplona. Nós rivalizávamos quem era o maior contribuinte do Estado, certo? Mas política, socialmente, a cooperativa foi o fato importante e que mudou a história do Alto Vale, com certeza. A agricultura do Alto Vale se modificou a partir dali, porque a cooperativa é que deu estrutura, deu suporte à organização do produtor, permitiu que as tecnologias fossem aplicadas num trabalho junto com a extensão rural, né? E está aí hoje, né? Hoje ainda continua sendo talvez a empresa mais importante do Alto Vale. Né? E a agricultura muito familiar a nossa, né? Certo, exatamente. Muito familiar, né, Ivo? Mas se tecnificou muito, a nossa produtividade hoje é grande, o número de agricultores é bem menor, esse é um fenômeno que aconteceu em todo o mundo e também está acontecendo no Brasil. Como é que você vê esse exodo, então, aí, que se está diminuindo, isso também não é bom, né? A verdade é que no mundo inteiro isso aconteceu, né? Os Estados Unidos hoje deve ter 2% da sua população na agricultura. E produz muito mais do que quando tinha 50%. Da mesma forma nós estamos produzindo hoje. Na época que eu fui deputado federal, a gente falava em 50 milhões de toneladas, hoje são 200 milhões de toneladas. E tem muito menos gente plantando. Mas plantando com mais tecnologia, com mais produtividade, né? Com maiores áreas, né? Então é uma tendência natural essa. Estava lendo aqui no jornal, tem um jornal que não é de agora não, mas só vi agora que me chamou a atenção que tem os dados do cooperativismo em Santa Catarina, olha só. Número de cooperativas, temos quase 300 cooperativas. De vários ramos, Sim. Tanto da agropecuária como as cooperativas de crédito cresceram muito. Cresceram muito, né? Aliás, a cooperativa de crédito hoje é o que é em função da Constituinte. Eu fui coordenador da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Constituinte, tanto que o doutor Ulisses me apelidou de O Senhor Cooperativa, porque o apelido dele era o Senhor Constituinte. E das 8 propostas do cooperativismo, eu coloquei 7 na atual Constituição. Só não conseguimos colocar a proposta da obrigatoriedade do ensino cooperativo no ensino de primeiro e segundo grau. Mas o ponto mais importante foi reconhecer as cooperativas de crédito, fazer elas reconhecidas no sistema financeiro. E eu lutei muito por isso. Eu, na Constituinte, fui vice-presidente da Comissão Tributária.
com o Zé Serra presidente, eu vice-presidente e o deputado Dornelles o relator. E nessa comissão estava Delfim Neto e todo esse pessoal era contra o cooperativismo. Então nós tivemos uma luta muito grande na Constituinte, eu fui um grande vencedor na Constituinte, porque realmente colocamos o cooperativismo na Constituição brasileira. Como é que você vê o cooperativismo hoje a nível de Brasil? A nível de Santa Catarina ele está forte, porque eu vejo aqui também que cooperados em Santa Catarina é 1 milhão e meio, de 1 milhão e 500 mil associados. É o terceiro maior do país. Eu Como é acho que você vê Santa Catarina e Brasil, cooperativismo? Eu diria que o cooperativismo catarinense é um cooperativismo de destaque. Aliás, o cooperativismo do Sul, o Rio Grande, do Paraná também. É muito forte, né? Forte, né? Mas hoje ele está disseminado no Brasil todo, nas mais diferentes atividades, né? O cooperativismo médico hoje é muito forte. O Unimed é um sistema cooperativo, a Unimed. E o senhor teve na Cravil um parceiro que foi, meu Deus, tivemos a infelicidade de perdê-lo, né? Claro, o advogado Dr. Antônio Cipriano de Oliveira. Na época, como você lá não era advogado, era administrador de empresas, depois fez direito. Mas você cita até no livro, nesse livro que eu saí, o nome dessa figura que foi uma figura que foi secretário de Ele tem um depoimento dele no livro. Foi procurador da prefeitura na época do NOD. Ele tem um depoimento no meu livro. Ele tem um depoimento? Ainda em vida ele fez um depoimento? Em vida ele fez um depoimento e me mandou por e-mail. Ele foi o seu grande braço direito? Ah, com certeza. O Antônio era de uma capacidade de trabalho muito grande, de um discernimento muito grande, apesar do seu estilo bruto e duro, né? Duro. Mas, sem sombra de dúvida, foi meu braço direito. A gente se comunicava por telepatia. Certo? Por telepatia? No olhar já sabia o que ia acontecer. Foi uma grande figura e, lamentavelmente, ele foi injustamente sacrificado na Cravil, naquele episódio, quando a Cravil passou por aquela crise. Passou por uma crise muito grande, né? Que ano foi isso, Ivo? Isso foi em 1987, 88, né? Foi uns 7, 8 anos depois que eu tinha saído. Eu sempre dizia para os agricultores, nunca entreguem o comando. E eles entregaram o comando da cooperativa a alguém que era de fora, um engenheiro agrônomo que tinha vindo da Souza Cruz. E esse cara se endeusou lá, achou que aquilo tudo não acabava e fez um monte de bobagem e quase quebrou a cooperativa. Quem era esse engenheiro agrônomo que eu não consigo recordar? É de Tuporanga, Wilson Fagundes. Então, passou por uma grande crise naquele momento, ela foi muito abalada, né, na sua credibilidade, mas ela era tão forte que resistiu e está aí hoje mais forte do que nunca. E por que o Antônio pagou um preço caro naquele momento? Porque aí as pessoas que estavam vinculadas a mim foram sacrificadas. Está explicado. Entende? Tinha o lado político também nisso aí? Com certeza, com certeza. Estimado, você cita aqui também, que vai fazer parte do livro, e dentre tantas coisas que não tem como a gente também tratar aqui, as eleições de 82. Você cita que foi muito prejudicado naquela eleição, que foi uma eleição que nunca ficou muito transparente quando o governador Amin, na época, candidato se elegeu governador, Jorge Bonaldo se elegeu senador da República com 1.000 e poucos votos de diferença. Como é que você lembra dessa... que você intitula como ali houve maracutaia, na apuração dos votos? Naquela época o voto ainda era no papelzinho, né? E era contado, voto a voto. E ali, dependendo do esquema da mesa apuradora, né, ficava 9 cédulas de um e a de cima do outro, né? E na verdade uma eleição onde o Jason era o franco favorito. E até na véspera, noite, ele tinha ganho a eleição. E perdeu na Laguna, deu um pane no sistema e quando abriu a Laguna ele perdeu com 5.000 votos de diferença na Laguna, que era a terra dele, né? E eu fui um grande prejudicado. Naquela eleição, o Pedro Ivo dizia que eu ia ser o federal mais votado do estado e o Jason apostava que era o Luiz Henrique. E aí foi montado, aí saiu uma pesquisa do Ibope, a única pesquisa para deputado federal, na Veja. No dia 2 de setembro, eu lembro que era aniversário de Blumenau, o comentário era esse. O deputado federal mais votado pela pesquisa seria Ivo Vanderlinde, com 4,6% dos votos. A nível de estado? E aí eles endoidaram, e aí montaram aquele esquema do escândalo do feijão. Como é que foi o esquema do escândalo do feijão?
2 funcionários foram demitidos em Poço Redondo pelo gerente por justa causa, durante a campanha. Eu estava afastado da Cravil, não estava... Sim, licenciado para concorrer. E aí, naquela semana, o candidato a governador, Expedidão Amin, passou por Poço Redondo e os nossos adversários levaram esses 2 irmãos funcionários ao Amin, dizendo que eles tinham sido demitidos porque não me apoiavam. E aí eles foram orientados para vir a Rio do Sul denunciar isso. Fazer um BO, um boletim? O Pedro Benedetti era o delegado. Que tinha vindo para substituir o Heitor? O Heitor, para o Heitor se eleger. Foi a campanha das carteiras de motorista que amanhecia a cidade, vinha de ônibus, né? Aí fizeram uma denúncia, foram ao Banco do Brasil e aí criaram o chamado escândalo do feijão. Mas por quê? Onde é que entrou o feijão nessa parada? É que eles denunciaram de que o gerente distraía o fiscal da cidade, que quando ia tirar a amostra, e aí, enquanto isso, eles trocavam a amostra para aumentar a qualidade. E depois demonstrou-se que isso tudo foi uma grande mentira, mas aquilo naquele momento virou um fato político. Houve todo um monitoramento do aparato de governo em cima da questão, certo? Teve, inclusive, uma estafeta do governo que levava documento para Brasília e voltava no mesmo dia com resposta assinada. Isso depois eu vim tomar conhecimento quando eu busquei o processo, né? E aquilo virou um escândalo, 60 dias antes da eleição. Veja que 4 ou 5 dias antes da eleição, a Cravil é cercada pela Polícia Federal de manhã cedo, com aparato de exército e tudo. E até na véspera da eleição estava havendo depoimento aqui no clube, com a rádio, inclusive, divulgando ao vivo, ouvindo dirigentes da cooperativa sobre o episódio. Quer dizer, o prejuízo em cima do candidato Ivo. Sim, e aí nós tínhamos um radialista que inclusive trabalhou nessa emissora, que eu chamava na época de boca alugada, boca de latrina, inclusive, e o desafiava para que dissesse quem é que estava Quem era o radialista? Quem é que estava por trás dele, né? E ele tinha inclusive uma rede estadual chamada REI, com 42 emissoras, e botou isso no estado inteiro. Então, eu fui muito prejudicado, eu perdi mais de 30 mil votos naquela eleição. Eu acabei me concentrando no final só no Alto Vale, para o prejuízo não ser total, e acabei me elegendo, mas foi uma campanha dura, eu diria que... Sofrida. Sofrida, eu sofri muito, aquilo me deixou muito abalado, né? Mas venci. E o radialista é baixinho, gordo? Baixinho, gordo, que vocês conhecem, né? Fui chantageado, inclusive, depois da eleição, né? Eu tive que ir depor na Polícia Federal depois da eleição. E não provaram nada? Não, fui absolvido por unanimidade, mas o processo levou 8 anos. E eu não sabia que tinha processo correndo, nunca fui chamado para depor. Só fiz um depoimento depois da eleição, quando eles me chamaram antes da diplomação, e eu contei, eu não estava... E aí, veja como estava articulado o processo. Quando eu saio por 2 horas de depoimento do gabinete do superintendente, quem estava esperando para saber notícia do depoimento era o Bolinha. Então depois, esse é o radialista? Depois no processo eu fui ver que tem até uma carta do superintendente dentro do processo, homenageando ele, dizendo da grandeza do espírito público dele por ter me denunciado. Isso ocorre muito na política ainda, Ivo? Aí depois, alguns dias depois, eu recebo um telefone de uma pessoa amiga minha, a dona Erotides, mãe do Paulo César Fiuva. Trabalhou no fórum dizendo, Ivo, pô, tu é meu amigo, esse troço dá para parar, é só você aceitar vir conversar aqui, tem umas pessoas que querem conversar contigo, e se... Era para fazer um acerto? Dá para fazer um acerto. Eu disse, dona Erotides, a senhora me perdoa, a senhora está sendo usada inocentemente. Como não há nada contra mim, eu não tenho nada a temer, eu não fiz nenhuma ilegalidade, eu não estava na Cravil, certo? Não tem nada a ver com o processo, está se tentando montar um flagrante para cima de mim. Então eu quero lhe agradecer, mas a senhora diga isso para eles, diga para eles o que eu já disse, eu não tenho receio de nada e eu não vou entrar nessa armadilha. Então foi um período difícil. Estimado, eu fiz uma pergunta e passou batido. Ainda ocorre muito disso na política? Essa trairagem, essas arquiteturas políticas para denegrir a imagem de um candidato quando esse candidato... Porque eu nunca vi chutar cachorro morto. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta, né? Exatamente. Ainda existe muito disso? Com certeza, né? Com certeza.
Isso nunca vai mudar na nossa política brasileira. Eu diria que não é na política brasileira, isso faz parte. Do jogo. Faz parte do jogo e acontece no mundo inteiro, né?